Aqui no nosso slide a gente consegue ver um exemplo totalmente didático de como a gente pode trabalhar cada um desses três elementos. Por exemplo, a gente pode ter o seguinte contexto: os jovens de hoje não têm mais interesse em comprar carros, acham caro, dispendioso, e o carro não é mais um validador social, além de ser facilmente substituído por um dos vários aplicativos de transporte. A gente consegue observar aqui que existe esse contexto. É como os jovens veem a indústria de carros, é como eles veem o consumo de carros. Isso é um fato. Esse fato não nos mostra necessariamente ainda o que devemos mudar nele para que o nosso cliente, nesse exemplo, por exemplo, uma montadora de carros, o que essa montadora pode de verdade mudar nesse contexto para obter algum resultado. Então, o elemento contexto visa só posicionar as peças do tabuleiro. O segundo elemento, por exemplo, pode ser destacar que o desafio, então, nesse contexto, é fazer os jovens encontrarem um novo propósito em ter um carro. Por quê? Porque o contexto mostra que os jovens não só acham caro, não só trocaram um carro por aplicativos de transporte, mas como também não enxergam mais no carro um validador social. Ou seja, o carro não é mais visto como meio de transporte, então perdeu o propósito de locomoção. Ele também não é mais um artigo de luxo, então ele perde também o propósito de ser um validador social. Então, o desafio aqui é encontrar um novo propósito, não necessariamente resgatar um desses propósitos, porque o jovem já não vê valor nesses propósitos, mas ele pode encontrar um novo valor, um novo significado. E a partir desse novo significado, se encontrado, a gente pode trazer uma solução assertiva para essa montadora vender carro para jovens. Se a gente encontra contexto e desafio com propriedade, a gente consegue enxergar uma solução também. A solução nesse nosso exemplo pode ser: ter um carro é poder viajar para qualquer lugar, quando você quiser e com quem você quiser. Nesse exemplo, a gente poderia trabalhar que o novo propósito do jovem querer ter um carro era a capacidade de viajar e explorar o mundo quando ele quisesse. Se nesse fim de semana ele quiser ir para uma cachoeira, ele consegue. Se nesse fim de semana ele quer ir para uma praia, ele consegue. Se esse novo propósito faz sentido para os jovens, missão cumprida. Esse novo propósito responde a esse desafio e, se ele responde a esse desafio, ele terá grandes chances de afetar o contexto. Nessa narrativa padrão, a gente vê que os três elementos funcionam em sinergia uns com os outros. Um elemento, para ser forte, precisa que o anterior seja forte. Use essa estrutura sempre que você precisar de velocidade para apresentar alguma solução sem perder a necessidade de embasá-la muito bem.